Boa tarde, boa noite, bom dia. Bom, falar um pouco sobre o budismo Nichiren. Escolhi um Gosho aqui, Portal do Dragão, um Gosho curto, porém Nichiren explica a dificuldade de atingir o estado de Buda e ele compara a dificuldade com o Portal do Dragão. O Portal do Dragão é uma lenda chinesa onde há uma cachoeira no Rio Amarelo em que essa cachoeira ela tem aproximadamente 30 metros de altura e 1 quilômetro de largura. E reza a lenda que as carpas que habitam essa cachoeira, quando conseguem chegar no topo da cachoeira, se tornam um dragão. Mas, porém, elas enfrentam 3 dificuldades. A primeira, a força da correnteza. A segunda, as aves de rapina. E a terceira, os pescadores que ficam todas às espreitas dela à medida que elas vão cansando de forçar para ascender até o topo da cachoeira, elas vão enfraquecendo e fica mais fácil de ser capturada pelos pescadores. E Nichiren então faz essa analogia com relação à nossa prática, né, de nós escalarmos o nosso portal do dragão. O dragão aqui é uma analogia, o estado de Buda. A força da correnteza seria as adversidades, os problemas, dificuldades, os obstáculos da nossa vida. E as aves de rapina diz respeito, as aves de rapina e os pescadores diz respeito ao nosso interior, né? Nossas maldades que nós temos, né? Nossa ira, nosso ódio, nossa estupidez, nossa avareza. E aí então Nichiren ele faz essa analogia e fala o tanto que é difícil atingir o estado de Buda. Olha o que Nichiren fala. No escrito O Portal do Dragão, Nichiren fala do estado de Buda é atingido por meio da superação das dificuldades. Trata de um escrito de 1279 destinado a um discípulo que praticava o budismo desde criança. Tokimitsu, o nome desse discípulo. 1279 foi o período da perseguição de Atsuhara, né? E Nichiren trata esse discípulo Tokimitsu como o Eno. O Eno é o lugar onde ele administrava, o feudo que ele administrava. E ele era uma pessoa obstinada, incansável pela justiça diante dos obstáculos. Portanto, o Portal do Dragão é uma expressão e sinônimo de uma luta contra os obstáculos e as superações da barreira para obter o sucesso na sociedade e na profissão. Daishonin explica que para manter a prática budista constante até o fim é uma empreitada repleta de dificuldades. A força da correnteza são comparadas às condições de uma era maléfica, o momento que nós estamos vivendo, contaminada pelas impurezas, né? Tudo isso é para impedir que a gente atinja o estado de Buda. Então, perseverar na fé é como nadar rio acima. Resistir aos desejos mundanos e à escuridão fundamental é como se fosse a correnteza, né, que é alimentada pelos 3 venenos que eu havia dito antes: a avareza, a ira e a estupidez. E isso leva à destruição total da nossa prática. Então é difícil manter a fé. E aí os laços de mestre e discípulo é de suma importância. E também nós temos que ter um propósito de diferentes em corpos, unos em mente, o Itai-doshin. Seguindo. E também nós temos que ainda cumprir com o juramento do Koseirufo, essa ampla propagação, ensinar essa lei para as outras pessoas. Como? Um contínuo diálogo com as pessoas. Ou seja, apresentar às pessoas essa lei, apresentar às pessoas esse budismo.
é um outro exemplo para realizar a nossa prática budista, no caso altruísta, né? E aí então Nichiren também cita nesse mesmo Gosho um outro exemplo da a história do clã Taira, né? Que foi um clã que sempre serviu ao Império na China antiga. E esse clã, eles foram servis ao Império por 250 anos, até que Kiyomiuri, que era um do clã, chegou a fazer parte da nobreza. Mas aí tem um detalhe, como esse clã carecia de pessoas de caráter e capacidade, poucos anos depois da morte do Kiyomori, esse clã foi extinto. E aí Nichiren então nos adverte que o tempo para destruição é rápido. Agora o tempo para a construção exige anos de esforços. Então quando o espírito é dedicado à construção, esquecido, então quando eu esqueço que essa prática nossa é uma eterna construção e diária todos os dias, quando eu esqueço ou eu perco esse espírito de construção, eu começo a dar início à decadência da minha prática e da minha transformação. E isso tudo conduz à minha ruína enquanto praticante. Então, depois desses dois exemplos que Nichiren nos dá, a dificuldade para atingir o estado de Buda e da questão de como é difícil uma classe baixa chegar à nobreza por causa disso, porque não tem essa preparação, não tem esse alicerce, essa coisa firme, né, determinada, convicta. Então, geralmente, com o prazo, isso tende a ir para a ruína, igual aconteceu com esse clã, né? Então, mas aqui o que importa nesse Gosho, e que eu estou chamando a atenção, é com relação às dificuldades que nós temos de praticar o budismo. Então nós temos que eliminar primeiro os nossos medos e as nossas dúvidas, e jamais pensar em retroceder. Por quê? Porque nós recitamos o Nam-myoho Renge-kyo. E a prática adequada para fazer isso é o Shakubuku, né? Ou seja, porque o Shakubuku ele é propício nessa época, porque nessa época os ensinos provisórios e o ensino verdadeiro tá havendo confusão aí, né? Tá tudo nebuloso. As pessoas não percebem o que são os ensinos provisórios, que levam as pessoas à infelicidade e ao sofrimento, do ensino verdadeiro, que é o que? O Nam-myoho Renge-kyo, o Sutra do Lótus, que é a receita para conduzir todas as pessoas à felicidade. Então o Shakubuku ele é isso, é refutar essa coisa provisória, essa coisa transitória e revelar o verdadeiro ensino, o único ensino. Qual? O Sutra do Lótus, né? A receita que conduz todas as pessoas à felicidade. Então, é justamente a dificuldade é essa. Eu tenho que fazer uma prática para minha transformação e, simultaneamente a isso, fazer uma prática para a transformação das pessoas. Esse é o meu juramento, enquanto praticante. Então, a dificuldade é essa. E aí ele vai mostrando todas essas dificuldades quando ele cita o Portal do Dragão, essa luta incessante nessa cachoeira e essa coisa árdua, essa cachoeira de mais ou menos 30 metros. E todos os impedimentos que tem, que são a força da correnteza, as aves de rapina e o pescador. Os pescadores, melhor dizendo. Que as nossas maldades internas e os obstáculos da nossa vida. Isso representa a cachoeira, né? E a dificuldade minha de chegar no topo da cachoeira. Então, todas essas questões e mais, ensinar para as pessoas o quão essa prática é importante para a felicidade delas próprias. Então, essa é a dificuldade. Por isso que ele fala, eu tenho que escalar o meu portal do dragão, ou seja, eu tenho que vencer essa cachoeira, com todas essas dificuldades internas e externas.
meus problemas, tal, e ainda cumprir com esse juramento de ajudar as pessoas também a serem felizes. Aí, seguindo, então, por isso, né, nessa época nebulosa que nós estamos vivendo, e vocês percebem isso nas redes sociais, a gente percebe que está tudo muito nebuloso, está tudo muito, né, plastificado, pasteurizado, gourmetizado. E aí o ensino verdadeiro, ele meio que ele está confuso, a gente não consegue ver claramente a saída. E a saída é o ensino único, o Sutra do Lótus, a prática do budismo de forma correta. Então, mas o que eu tenho que fazer diante disso para me vencer essa dificuldade do portal do dragão? Então eu tenho que ter, primeiro, prudência, atitude sempre alerta, cautelosa em ver o que se passa ao meu redor, e eu tenho que estar disposto a jamais enfraquecer. A segunda atitude é a coragem, para enfrentar as dificuldades sem perder a calma e com muita sabedoria. A terceira é a firme fé, que é a minha determinação de manter a fé nessa lei, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. É um erro pensar que tudo irá se resolver só porque praticamos o budismo, pois a arrogância e a imprudência nos deixam desarmados ante as funções negativas. Ou seja, está vendo a luta interna minha? Não é porque eu estou praticando o budismo que as coisas vão acontecer na minha vida, que tudo vai cair do céu. Pelo contrário, eu tenho que estar, eu tenho que ter prudência de perceber que a minha arrogância em determinados momentos da minha vida, né, e que minha negligência com relação à prática abre brecha para as funções negativas. E a fé é o único instrumento que eu tenho para lutar contra isso, para vencer essa função maléfica. Então a chave disso tudo, da vitória, ela se encontra na ação sábia. Eu tenho que agir com sabedoria para transpor todos esses problemas. Praticar o budismo é transformar, é aperfeiçoar esse ser humano na essência. O que é o ser humano na essência para o budismo? É a minha aparência e a minha natureza. A minha aparência é como as pessoas me veem. A minha natureza é como eu sou. Minhas qualidades e os meus defeitos. A minha personalidade. Eu tenho que aperfeiçoar alguns pontos dela, da minha personalidade. Intolerância, ego, arrogância, agir com estupidez. Então eu tenho que corrigir. Isso faz parte da minha personalidade. E manifestar a minha aparência. Uma pessoa sempre calma, procura sempre resolver os problemas sem reclamar, né? Entender que os desafios fazem parte da vida, entender que as dificuldades são os impulsos naturais para me avançar ainda mais enquanto ser humano. Enfim, é entender que sem dificuldade não tem como eu manifestar a verdadeira felicidade. E para isso eu tenho que estar recitando o Nam-myoho Renge-kyo, eu tenho que evidenciar todos os dias a coragem para lutar contra essas adversidades. Portanto, para vencermos nosso portal, precisamos recitar Daimoku, desafiar as dificuldades que surgirem, lutar contra as influências negativas até vencê-las e agir com compaixão. Compaixão aqui é essa questão de as outras pessoas, ajudar as outras pessoas que estão sofrendo. Portanto, essa é a prática correta. Mas então, quando que eu irei perceber que nós estamos vencendo o nosso portal do dragão, as nossas dificuldades? Quando? Primeiro ponto, quando a esperança passa a ser o meu alicerce. E quando eu manifesto esse espírito alegre e inabalável, eu acredito de forma convicta que esse budismo está transformando minha vida. Então esse é o primeiro ponto, é quando eu instalo a esperança na minha vida
E eu começo a perceber que esse budismo transforma de fato a minha vida. E todas as dificuldades que vão surgindo na minha vida, eu passo a me alegrar com elas. Por quê? Porque eu já entendi que é as oportunidades que eu estou tendo para avançar ainda mais na prática, para me fortalecer ainda mais, para buscar essa iluminação, iluminação no sentido de entender de fato essa minha prática. Entender que eu sou Buda, entender que eu vou ajudar as pessoas também a serem felizes, a vencer seus problemas, a superar seus sofrimentos. Então, e quando a gente consegue transcender nosso sofrimento e nossos desejos, e conseguimos também, e aí é o mais maravilhoso, estabelecer a nossa verdadeira personalidade. Acho que aqui que é o ponto máximo da grande transformação, é quando esse novo eu surge, essa nova personalidade surge. Né? Essa pessoa inabalável, essa pessoa convicta, essa pessoa determinada, essa pessoa que entendeu a vida, que entendeu que as dificuldades são oportunidades para a gente se desafiar ainda mais. Aquela pessoa que entendeu que para entender a vida de forma profunda é entender essa luta incessante contra a nossa própria escuridão, contra o nosso eu menor, para evidenciar sempre esse eu verdadeiro, para evidenciar sempre essa iluminação. Entender que eu sou um Buda, que eu sou uma pessoa que habita o mundo dos Budas, a terra da luz eternamente tranquila. Esse é o segredo. Eu estou no mundo, esse sarra de sofrimento, de problemas, de dificuldade, de guerra, de conflitos, de impasse. Mas eu não vivo esse mundo. Eu vivo o mundo da terra da luz eternamente tranquila. A terra do Buda. Como que eu fiz isso? É quando eu consegui transcender os meus sofrimentos, tá? Os meus sofrimentos, e transcender também os meus desejos. Não que desejo não é importante, são importantes, é o que move a nossa vida. Porque a pessoa, para mim, ela para de viver quando ela para de desejar as coisas. Só que agora esse desejo meu, através dessa sabedoria que a minha prática proporcionou, é o meio, não é mais o fim, é o meio. Então todos os meus desejos, eles são meios para concretizar o juramento, ajudar as outras pessoas a serem felizes. Então, esse é o desejo. Exemplo, passando por dificuldade financeira e consigo vencer essa dificuldade financeira. Então as pessoas estão vendo isso. E elas passam também a acreditar nessa prática. Por quê? Porque eu transformei essas dificuldades financeiras. Mesma coisa quando eu venço uma doença. As pessoas acreditam que através da prática elas irão recuperar a saúde delas. E assim sucessivamente. Então, transcender sofrimento é isso. É parar com a reclamação, é parar com os questionamentos, é parar com as dúvidas e manifestar a convicção, a coragem, a sabedoria para vencer todas as dificuldades da minha vida. Ou seja, sair do sofrimento. Por isso que fala, eu estou no mundo sarra de resistência, mas eu não vivo no mundo sarra, eu vivo na terra da luz eternamente tranquila. Então eu não me deixo abalar pelas influências maléficas externas. Elas existem, mas eu não me abalo mais. Então essa é a prova de que eu estou vencendo o meu portal do dragão. Eu estou rumo a transformar num dragão, ou seja, a atingir a minha felicidade propriamente dita. E isso, né, esse Gosho, pessoal, é justamente isso que Nichiren
está tentando nos explicar quando ele traz essa lenda, Portal do Dragão, que é a dificuldade da gente vencer através da prática. Porque tem todos esses impedimentos que eu acabei de citar, mas a gente consegue, nós, melhor dizendo, conseguimos vencer isso. Com a coragem, com a esperança, com a perseverança, a gente transcende essas questões que geram sofrimento. Né? A gente consegue ver o externo, mas não ser influenciado pelo externo. A tranquilidade, a luz. Eu entendi isso. Eu me iluminei para essas questões. Mas também quando ele cita esse clã Taira, né, que levaram 250 anos, essa classe baixa até chegar na nobreza foram 250 anos, 10 gerações. E ele explica que se perder esse espírito da construção, que é isso que nós estamos fazendo. Quando a gente começa a praticar o budismo, a gente está construindo o que? A nossa felicidade. Com esse espírito inabalável, determinado, ciente das dificuldades, vencendo nossos problemas, nossos obstáculos. Quando eu perco isso de vista, esse espírito, foi o que aconteceu com esse clã, a ruína se instala. Eu volto para a estaca zero. Então, Nichiren é bem sábio quando ele explica, quando ele dá esses dois exemplos, da dificuldade minha em chegar, em vencer o meu portal do dragão, ou seja, de chegar no topo dessa cachoeira para me tornar o dragão, ou seja, para me tornar a pessoa feliz. E também ele cita esse clã dizendo que não é só chegar. É muito dificultoso chegar. Mas mais dificultoso é você chegar lá e fazer igual essa família. Cair em ruína. Se extinguir todo esse esforço foi por água abaixo. E aí a gente voltar para a estaca zero. Então, esse Gosho, o Portal do Dragão, é necessariamente para isso. Você vê que encaixa para o discípulo que Nichiren orientou. Esse jovem, que desde criança pratica o budismo. Desde criança tem esse senso de justiça, de ajudar os outros. E um momento da vida dele ali, por volta de seus 20 e poucos anos, ele sofre retaliação do governo e ele acaba passando por dificuldades financeiras. Porque naquela época, a pessoa sem um feudo, ou a pessoa que não conseguia manter um feudo, perdia um feudo para outra pessoa, passava por situações financeiras, ficava na penúria, na total pobreza. E aí Nichiren explica isso. Não é só ter o feudo, é manter o feudo. Não é chegar à felicidade, é se manter feliz e ir ensinar as outras pessoas como faz isso. Então, esse Portal do Dragão, esse Gosho, mostra isso, né? Essa dificuldade que nós temos para se manter assim. Então, em momento algum, nós temos que questionar por que disso, por que aquilo, como que isso ocorreu. Não, continua. As dificuldades existem para isso. Elas são isso. Elas não é dada, elas nos surgem na nossa vida para isso. Para evidenciar esse estado de Buda. Para evidenciar esse eu maior. Para evidenciar essa força interior que existe dentro de mim, que rompe com essas dificuldades. É essa questão de nós tornarmos conscientes da grandiosidade da nossa vida, esse espírito elevado. E aí a gente passa a nos dedicar, né, para manter nessa condição de vida elevada. Né? Essa é a dificuldade que trata o Portal do Dragão. O Osho em si fala sobre isso. Então, era isso, pessoal. Até mais, abraço.